dia. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua vida. Que a graça do Senhor seja contigo, meu amado, com a sua família. Nessa manhã de domingo, esse domingo bonito, né? Aqui, pelo menos aqui, está fazendo um bom sol. Eu queria começar essa live, né? Essa live da Igreja Evangélica Congregacional de Mombucaba. E eu queria começar essa live lendo um salmo, Salmo 46, né? Abra aí a sua Bíblia. Depois vocês dão um retorno, né? Pra gente saber se o som tá bom, se tá legal. O Salmo 46, abra lá a sua Bíblia. Em Salmo 46, vamos ler. Depois desse salmo a gente vai orar, né? E depois a gente vai compartilhar a palavra de Deus. Amém? Então, Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu queria que você ficasse com esse versículo, o versículo 1, o versículo 10 e o versículo 11. Versículo 1 que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. No versículo 10 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. E no versículo 11, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, né? Queria que nessa manhã você soubesse que o Deus de Jacó está conosco, né? Ele é o nosso refúgio. Ele é o meu refúgio, o seu refúgio, é o nosso refúgio. Nós temos que crer nisso. Mas ele fala para a gente se aquietar e ter calma, que ele é Deus, né? Nós temos que confiar, aprender a confiar em Deus. Curva sua cabeça e vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Nos abençoe, Pai, nessa reflexão que vamos fazer da Tua Palavra. Abençoa cada ouvinte, Pai, a cada pessoa que está assistindo, cada família, ou que também mais tarde vai assistir. Nos abençoe, Senhor, as famílias da Tua casa, Senhor, aqueles que, Pai, de alguma forma reconhecem o Teu poder e a Tua graça sobre a sua vida. Ó Pai, seja conosco. Tua palavra nos diz que o Senhor é Deus, né? E para a gente não se perturbar. Pelo contrário, para a gente se aquietar e saber que o Senhor é Deus. Nos abençoe, Senhor Jesus, essa manhã. Nos abençoe, Senhor Jesus, nesse período de quarentena, nesse período de dificuldade. Tem misericórdia de nós, mas dá, Senhor, que as tribulações, esse nervosismo, essa inquietação, Pai, que tem acontecido muitas vezes conosco por estarmos em quarentena, ó Pai, repreende esse mal na nossa vida, mas que a gente tenha confiança, descanse no Senhor, tenha a tranquilidade de buscar a Tua presença. Ó Pai, nos abençoa, nos dá, Senhor Jesus, derrama a Tua graça sobre nós, nos dá a tranquilidade de viver na Tua presença.
Muito obrigado por tudo. É o que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, ainda, né? Já está aberta. Lá em Lucas capítulo 17, que é a nossa reflexão hoje pela manhã. Né? Lucas 17 vai falar sobre os 10 leprosos. É um texto que todos nós conhecemos. E Lucas 17, a partir do verso 11, que ele vai falar dos 10 leprosos, né? E da cura que foi feita, né, sobre esses 10 leprosos, e necessariamente a gente vai falar sobre gratidão, né? Essa gratidão desses 10 leprosos, né, que a gente sabe que só voltou um para agradecer. E só voltou um para agradecer. Então nós vamos refletir um pouco nesse texto, né? Então, Lucas 17, versículo 11. Diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse Jesus: isso, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo, eles foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, engrandecendo-lhe, e este era samaritano. Agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. E disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Né? Então esse texto é mais uma das curas que Jesus faz, né? Nós falamos em outra ocasião sobre também, né, o capítulo 17, mas também outras curas que Jesus fez, né? Domingo passado falamos também sobre essa que fez a distância. Esse também, né? Jesus não faz nenhuma, não vai lá, não põe a mão, não chega perto, né? Não que ele tivesse medo em relação à lepra, mas você vê no versículo 12, no versículo 13, né, que esses homens ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. E Jesus, ao vê-lo, disse-lhe: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Simplesmente isso. Ele falou assim, eles já estavam de longe, falou: vai e se mostra ao sacerdote. Por que se mostrar ao sacerdote? Né? Se você vê na sua Bíblia lá embaixo, tem uma referência a Levítico 14, capítulo 1, de 1 a 32, né? Porque na verdade o sacerdote é que fazia a avaliação se você estava com lepra ou não. O sacerdote entrava na casa, olhava a casa, né? Ele tinha até um ritual de purificação da casa, né? Ele aspergia sangue, né? Ele pegava uma ave, né? Provavelmente uma galinha, né? Pegava, cortava e colocava o sangue. Depois ele pegava um galinho de isopo, né? Que é uma plantinha, molhava, aspergia a casa daquele leproso, né? Porque depois ele ia ser retirado da casa, né? Para poder ir para algum lugar, mas a casa ela tinha que ser purificada. Ela era raspada, limpa as paredes, depois embolsada de novo, e depois ele fazia esse ritual, né? E aí então ele aspergia o sangue, depois pegava o frango também, matava e tirava o sangue, o outro ele pegava vivo e molhava também no sangue, aspergia também na parede e depois soltava aquele frango, né? E assim era a maneira, né? Se você for lá em Levítico capítulo 14, versículos de 1 a 32, você vai ver que era essa a maneira que ele fazia a aspersão. Mas por que assim o sacerdote? O sacerdote é o que fazia a avaliação, ele olhava se você estava com lepra, se você foi curado de lepra, o que aconteceu com você. Então ele via. Então Jesus falou assim: vai ao sacerdote que ele vai dizer se você tem lepra ou não. É ele que tem autoridade ali para dizer
Se você tem lepra ou não tem. Né? Então Jesus já foi falando, ó, vai lá e vai mostrar para ele. Muitas vezes esses homens poderiam ter pensado assim, poxa, mas a gente está com lepra, o que a gente vai fazer na frente do sacerdote se a gente já está com lepra? Mas mesmo assim eles foram, porque naquele momento eu creio que eles acreditaram que Jesus tinha o poder para curar, porque ele disse assim, Jesus mestre, né, compadece-te de nós. E Jesus vai lá no sacerdote. Poderia ter colocado um ponto de interrogação na cabeça dele e falou assim, mas por que me mostrar para o sacerdote se eu ainda não estou curado? Mas eles foram, e a palavra diz que aconteceu que indo eles foram purificados. Quer dizer, no caminho de se mostrar para o sacerdote, eles já foram purificados. Né? Claro, quando chegou na frente do sacerdote, o sacerdote falou que vocês estão curados. Né? Que é a autoridade, vocês podem circular pelo meio do povo. Aqui, com certeza, né, eles tiveram fé. Né? Aqui a gente não pode negar que os 10 tiveram fé. Né? Aqui a gente não está falando, mas a gente está falando que a gente vai comentar a questão da gratidão, né? Porque um só teve gratidão. Né? Então, mas para naquele momento serem curados, eles tiveram fé, e foi verdade, eles tiveram fé. Porque eles foram, mesmo ao sacerdote, sabendo, acreditando, provavelmente, quando eles foram, eles já acreditaram que iam ser curados. Né? Porque não tinha sentido nenhum eles irem para o sacerdote, porque eles sabiam que estavam com lepra. Todo mundo sabia. Então, quando ele chegou lá, já estava curado. Então, só o ato de ir, de acreditar na palavra de Jesus, em que Jesus fala, vai. Só em acreditar nessa palavra, mesmo à distância, longe, Jesus não impôs as mãos, não colocou a mão, não fez lodo com saliva, né? Mas só em eles irem à presença do sacerdote, né? Nessa ida, eles foram curados. Então, essa é a fé, né? A fé é o que nos movimenta, né? Não tem como a gente viver nessa vida sem entender o poder de Deus na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. E nós temos que entender isso, né? Ver o que acontece. É claro que muitas vezes você pode até ter fé, como aconteceu aqui, né? Mas às vezes falta para nós a gratidão. E aí ele vai à frente, né? E quando, então, no versículo 17, né, Jesus perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão o estrangeiro. Né? Senão o estrangeiro, né? Quer dizer, alguém de Samaria, justamente alguém que não era judeu. Né? Na verdade, os samaritanos, os judeus não gostavam dos samaritanos. Eram israelitas, mas eram de Samaria, né? E a Samaria a gente sabe que existe essa distinção, porque os samaritanos eles foram separados da tribo de Judá, né? A Samaria, né, ficou dividida, Judá e Israel, e a Samaria foi, né, tomada mais cedo, né, pelos povos gentios, e aí então eles se misturaram mais rápido, né, com as coisas da Babilônia, e a gente sabe disso. Então, os judeus eles não gostavam muito dos samaritanos. É uma rixa que muitas vezes infundada. Mas os reis do norte também foram bem piores do que os reis do sul, né, ou seja, do reino de Judá. Então havia uma rixa. E justamente esse homem que era samaritano que volta para agradecer. E é interessante que esse homem, quando volta, ele além de voltar, no versículo 19, ele fala que a fé dele salvou. Então, olha só, ali duas coisas aconteceram com ele. Uma, ele foi curado da lepra. E a outra, ele foi salvo. Né? Então, por que eu estou trazendo esse texto essa manhã? Né? Porque muitas vezes a gente tem fé. E fé, eu creio que ela está aberta a todos. Né? Qualquer um pode ter fé. Né? Qualquer um pode ter fé. E fé em várias coisas. Né? A nossa fé ela tem que ser diferente, ela tem que ser em Cristo Jesus. A nossa fé tem que ser em Cristo. Aqui eles acertaram, porque a fé deles foi em Jesus. Eles acreditaram que Jesus tinha poder para curar e que só com a palavra dele à distância poderiam ser curados. E foram curados. Então, a fé ali aconteceu.
né? É uma atitude da pessoa, né? Ele creu firmemente, ele creu piamente que ia acontecer algo. Isso é fé. Agora, a gratidão, né? Porque muitas vezes tiveram fé na coisa certa, ou seja, tiveram fé na pessoa certa, perdão, que é Jesus. Eles tiveram fé em Jesus. Então, muitas vezes você pode ter fé em Jesus também, né? E muitas coisas aconteceram na sua vida pela fé em Jesus. Amém? Mas Deus quer algo mais com você. Jesus sempre quer algo mais, né? Jesus ele não se conformava simplesmente com a ação e com aquilo que ele poderia fazer. Ele queria mais, ele queria intimidade. Ele queria intimidade. Ele quer intimidade com você, ele quer intimidade com cada um de nós. Ele quer estar perto. Ele quer ser parte da vida. Ele quer compartilhar a vida, né? E isso, né, a relação que nós temos. Esse homem voltou para ter. Ele foi a Jesus, ele voltou para agradecer, ele teve um sentimento de gratidão. Esse sentimento de gratidão, ele aproxima você, né, de Jesus, de Deus, né? Você traz para mais perto. Quando você vai agradecer, o que você vai fazer? Você poderia pegar a sua bênção e ir embora, amém? Foi o que os outros fizeram. Foi o produto da fé, teoricamente, né? Então você teve fé, aconteceu, perfeito? E você muitas vezes pode falar isso, mas isso aí foi porque eu tive fé. A oração de fé, a oração forte. Muitas vezes você acha que está na sua capacidade. E realmente eu não tiro o mérito daquele que desenvolve a fé. Porque como a gente já falou anteriormente, a fé também é um produto seu, né? Algo que você também pode trabalhar na sua vida, né? Porque a fé ela não é irracional, ela é racional, né? Ela vai ser direcionada a alguém, no caso a Jesus. Então essa fé direcionada racionalmente, vivida, né, exercida, ela vai te retornar alguma coisa. Sim, vai retornar, tem bênçãos do retorno de você ter fé. Mas a gratidão, ela trata como se fosse uma intimidade. Porque quando você vai agradecer a alguém, você vai voltar a essa pessoa e vai abrir seu coração e vai querer dialogar com essa pessoa. A gratidão sempre é assim, quando você vai agradecer, a não ser aquele agradecimento, valeu, valeu, não é isso não. Mas quando você fala, vai agradecer, você vai ter com a pessoa, você vai conversar com a pessoa, você fala assim, poxa, eu vivi uma vida tremendamente irritada, destruída por causa da minha doença, e agora fui curado, né? O que eu posso fazer? Assim, eu não queria, e pelo que a gente vê aqui, ele não quis nem retribuir, mas ele foi agradecer simplesmente. Ele foi lá conhecer aquele homem que o curou, ele queria saber quem era ele, ele foi ali ao lado dele, né? E falou assim, poxa, né, eu queria que te agradecer pelo aquilo que você fez, né? E isso agrada a Jesus. Jesus quando né, volta aquele texto de Pedro, que ele vai ter com Pedro, ele vai perguntar se Pedro amava a ele. Quer dizer, não tinha necessidade nenhuma de Jesus pedir prova de amor para Pedro. Nenhuma. Ele não tem hoje nenhuma necessidade de pedir prova de amor para ninguém. Mas o nosso Deus é assim, né? Ele quer ter prova de amor, ele quer ter prova de fidelidade, ele quer ter prova de intimidade, ele quer que você venha a ter com ele, a falar com ele, a viver junto dele, a querer estar perto dele. E foi isso que esse homem fez. E lhe custou a salvação, graças a Deus, né? Então, muitas vezes você pode viver uma vida abençoada, e às vezes uma vida abençoada porque você tem fé, porque você vive o Evangelho, amém? Mas outra coisa que vai mais além é você ter essa intimidade com Cristo, buscar essa intimidade, querer estar ao pé de Jesus como esteve, né, Maria, foi aos pés dele enquanto Marta lavava e cuidava das coisas. Maria foi aos pés de Jesus, quis estar perto, quis ali acariciar o pé e estar, eu quero estar com o Senhor. Jesus, ele quer isso com a sua vida, né? Ele não quer simplesmente que você só exerça a fé, tenha poder. O texto engraçado, o texto anterior, né, capítulo 17 ali, né, do versículo 3 ao versículo 10, fala no versículo 5, né, que é um texto que a gente já até comentou,
fala que o discípulo fala, aumenta-nos a fé, né? E é justamente isso. Muitas vezes a gente corre muito atrás da fé, porque a fé, assim, ela vai apontar para um resultado, né? E muitas vezes nós queremos ver esse resultado. E esse resultado aconteceu, foi a cura da lepra. Amém. Glória a Deus. E você pode dizer, poxa, eu tenho uma vida abençoada, porque eu sou um homem de fé, sou uma mulher de fé, e aí as coisas acontecem. Mas muito mais do que a fé, né? Muito mais do que a fé, esse homem também quis a intimidade com Cristo, né? E isso lhe custou a salvação. Os outros não se salvaram e não eram samaritanos, eram judeus que poderiam ter a fé um pouco até mais firme em Deus, porque eles sabiam, né? E não só os judeus, mas os samaritanos também tinham a questão da profecia da vinda do Messias, né? Mas ficava mais evidente, talvez, para um judeu ali que poderia e frequentava a sinagoga. Então a gente percebe que a gratidão rendeu então, a ele, né, a salvação. Então, às vezes, eu digo para que a gente olhe mais para o nosso interior, né, e busque essa gratidão que Deus, né, tem feito por nós, que Deus tem colocado e abençoado a nossa vida, né? Saber que Ele é o produto de tudo, daquilo que, graças a Deus, nós temos. Queria que você abrisse também a sua palavra em Salmo 116. No Salmo 116, eu queria deixar também alguns versículos para você. No Salmo 116, no versículo 12, ele diz assim: que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Que fique essa pergunta na sua vida, mano, durante essa semana, que você reflita nisso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Isso é gratidão, né? Que darei ao Senhor, né? Olhar que tudo que acontece, né, além de ser produto da fé, é a permissão de Deus, é a bênção de Deus, né? É a ação de Deus na nossa vida. E também no versículo 2, né, ele diz assim, porque no versículo 3, laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, né? Livra-me a alma. E aí no versículo 7, ele ainda fala assim: volta minha alma o teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés, né? Então, no momento de tribulação, no momento de angústia profunda, o salmista clama ao Senhor e o Senhor atende. E ele faz uma observação no versículo 7, né? Ele não fala para ele fala como se estivesse falando para nós: volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo, né? Ou seja, é Deus falando ao coração dele, como se Deus falasse ao coração, e a alma dele volta ao sossego por Deus ser misericordioso com ele. Mas ele dá como um exemplo para nós, né, que a gente tem essa tranquilidade, né, e tem a gratidão por nossa vida ter voltado ao sossego. Então, muitas vezes, no meio da tribulação, nós pedimos a Deus, né, laços de morte, coisas difíceis, complicadas, coisas que nós botamos o joelho no chão, nós oramos, nós jejuamos, e Deus vem e nos restaura a paz, nos dá a tranquilidade, o shalom do Senhor vem sobre a nossa vida. E aí ele vai lá e pergunta, né, lá no versículo 12, né, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo, né? Então, quanta coisa Deus faz na nossa vida, quanta coisa Deus fez na sua, vai fazer, tem feito. Mas eu queria que você, nessa manhã, entendesse que não é só o produto da fé, mas é a ação de Deus na sua vida também.
né? Então, que você seja grato ao Senhor por Ele estar fazendo essas coisas, né? Porque muitas vezes o princípio da queda está justamente no nosso orgulho, porque a gente nunca pode ter esquecido a nossa humildade, né? Uma vida piedosa, uma vida de busca ao Senhor, uma vida de oração, né? Uma vida buscando a presença de Deus. Claro que isso é o objetivo de cada cristão. Mas quando você atinge isso, muitas vezes pode vir um orgulho sobre a sua vida, dizendo assim: poxa, mas eu busco a Deus, eu faço isso, eu faço aquilo tudo, né? Pode vir um pequeno orgulho, né? Ele fala assim: poxa, isso é produto porque eu faço, porque eu busco. Amados, a graça excede a isso. A graça é ato imerecido. Se não fosse a ação de Deus sobre a nossa vida, nem a oportunidade de estarmos buscando Ele em fé teríamos, né? Então a gente tem que entender que a ação de Deus sobre a nossa vida realmente. Nós temos que ser grato até para a gente conseguir também ser um cristão exemplar, quando muitas vezes conseguimos, né? Nós temos que ser grato a Ele, sabendo que isso é produto também da sua graça, da ação de Deus sobre a nossa vida, sobre a sua vida. Então, amado, que a gente aprenda a ser grato, né? Tenha a ação, a gratidão sobre a nossa vida. Entender que sempre é Ele agindo sobre nós. Se temos fé, se logramos êxito, se temos tranquilidade, se temos alegria, se temos aflição e saímos da aflição, saber que é Deus na nossa vida, né? Então, volta ao princípio, né, no Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, né? Então, no momento de tribulação, certo, a palavra, o salmista fala, também, né, a cura também fala isso. Vá a quem de direito, ou seja, vá a pessoa certa, vá a Jesus. Amém. Você foi, teve fé, mas não esqueça de agradecer. Não esqueça de buscar intimidade. Não esqueça de ainda continuar aquele momento de graça sobre a sua vida. Busca a presença do Senhor. Busca a presença de Jesus na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe essa manhã, no nome de Jesus. Vamos estar orando aqui também, né? A Diane pede pela prima Cristiane, a gente tem orado por ela, né? Saiu de casa por causa do marido, né? A gente está com um problema de família, e a filha de 4 anos, né? Nós vamos estar orando então pela Cristiane. Ana Cristina pede oração por ela, e que ela não se sente bem, a Ana Cristina. E eu queria também estar orando pela mãe do amigo meu, né? Do Júnior, a gente chama ele de Júnior Napier, né? Que a mãe dele está internada, né? Dona Leda. E a gente tem orado, tem pedido no grupo que a gente tem, né? Nossos amigos, a gente tem pedido muito pela mãe dele. Ele teve uma diverticulite e teve complicações, está internada, né? Está no CTI, mas já fez a operação, mas está recuperando para tirar a infecção do corpo, né? Então eu também estou pedindo a oração também dos irmãos, né? A gente está orando também nessa busca e nessa cura da mãe do meu amigo. E a gente então vai orar pela Diane, né? Pela Cristiane, prima da Diane, e pela Ana Cristina. Ana Cristina, um abraço, fica com Deus. E a todos também que estão nos acompanhando, que vão acompanhar mais tarde, nós vamos orar, pedir a graça e a bênção de Deus sobre a sua vida. Meu Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Nós queremos te agradecer pela tua palavra. Que o Senhor abençoe, Senhor Jesus, a Cristiane, Pai, tem misericórdia. Amém, Jesus. Como o salmista falou, laços, né? Laços têm me perseguido. Oh, Pai, tem misericórdia. Laços de coisas ruins, de morte. Então tem misericórdia, Senhor. Que ali nesse momento complicado, né, em relação ao marido, ó Pai, tem misericórdia, Senhor Jesus. Ó Pai, pedimos a ação do Senhor também, confortando o coração, acalmando, Senhor Jesus, o quadro, Senhor Jesus. Acho que Tu esteja dando fé, Senhor, sustentação, e repreendendo o mal em nome de Jesus, acampando os anjos ao redor, Pai, dela, Amém. protegendo,
não deixando nada de mal acontecer. Nós pedimos pela Ana Cristina, abençoa, Pai, ela não está se sentindo bem. Pai, abençoe em nome de Jesus, Pai, tira esse mal-estar, tira essas coisas que nós não sabemos de onde está vindo. Repreende em nome de Jesus, não deixa, Senhor, que o mal a toque, Senhor Jesus, que o mal a toque. Cubra com seu sangue, Senhor Jesus, e acampe os anjos ao redor dela. Que ela clame também o nome do Senhor no momento de dificuldade e seja grata depois. São momentos tanto da Ana Cristina, Pai, como a Cristiane, Senhor Jesus, ó Pai, estão passando por momentos de dificuldade, Pai, que as nossas orações cheguem, ó Pai, ao teu altar e desça sobre graça sobre essas vidas, Senhor Jesus. Nós pedimos também pela mãe, Dona Leda, do meu amigo, Pai, Dona Bia, abençoa, Senhor, a vida dele. Amém, Jesus. Ó Pai, a gente sabe como é complicado em relação à mãe, né? A mãe realmente, ó Pai, é alguém que, ó Pai, sempre está presente conosco, né? É uma referência na nossa vida e realmente é complicado. Então abençoa, Senhor, a Dona Leda lá no leito de enfermidade, Sim, Senhor. Jesus. Ó Pai, que seja brevemente ela volte à nossa presença, Senhor. Amém. Ó Pai, que ela se recupere, Senhor Jesus, a cirurgia já foi perfeita, Verdade. abençoe em nome de Jesus, Toma conta. já foi perfeita, mas trata agora na cura, Pai, no restabelecimento, Senhor Jesus, dessa infecção, que ela não tome corpo, que ela seja reprimida, que seja Amém, Senhor anulada em Deus. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito obrigado por todos, abençoa também, Senhor Jesus. Ó Pai, todos que estão assistindo essa live, que vão assistir também depois. Amém, Senhor. Todas as pessoas, Pai, os nossos parentes, os nossos entes queridos, aqueles Sim, que estão Senhor. perto de nós, os que estão longe também. Guarda. Abençoa, Pai, guarda a tua igreja nesse momento de dificuldade, nessa questão complicada que o Brasil tem atravessado. Ó Pai, dá misericórdia, mas que a gente tenha confiança no Senhor. Amém, Pai. Seja sempre grato, tenhamos a fé em Ti, mas sejamos sempre gratos pela tua ação sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que essa é a nossa oração de gratidão, em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja contigo, meu amado. Seja com todo o povo de Deus espalhado sobre toda a face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe, tenha um domingo abençoado na presença do Senhor.